César, né? César, trabalha. Professor estudante de Tubarão, que é responsável pelo plano diretor aqui em Tubarão. Prefeito Celso de Santa Rosa do Lima. Representante mineiro, representante de Jaguaruna. E aqui é representante de São Paulo. E da pessoal da Mulher. E o Tomás aqui é o presidente da área, que é a Associação dos Engenheiros da Mulher. O mais são vocês, ele é o nosso. Obrigada, Jorge Bernardo. Jorge. Então, agradecer a presença de vocês. E como o Beni é secretário nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, ele foi convidado para estar hoje à noite na abertura de um seminário regional que a Finatec, que é uma fundação de pesquisas ligada à Universidade de Brasília, que vem atuando na região, dando apoio à elaboração de planos diretores, inclusive de Braço Norte. Então, como a gente está promovendo um seminário regional, onde o tema vai ser gestão local do território, e aí falaremos sobre qualidade de vida, desenvolvimento e meio ambiente, e o Beni, então, foi nosso convidado especial para a abertura desse evento, que vai estar acontecendo hoje à noite em Uruçanga e amanhã também à noite. Também ele é convidado para participar da conferência regional da ANREC, né? E aproveitamos para trazê-lo a Murel, e à tarde ele também vai estar na MESC, para trazer um pouco de informações, né, atualizadas e a respeito desse movimento todo que vem acontecendo no país, né, desde 2002, mais intensamente nesses últimos anos, e diz respeito ao plano diretor. Então, gostaria de deixar o Beni conversar com vocês, esclarecer dúvidas, enfim, se quiserem começar, Beni, falando de tudo. Bom dia para todos. É uma satisfação para mim poder estar aqui representando o Ministério das Cidades. Nós, por determinação do presidente Lula, a partir de 2003, nós começamos o trabalho de montagem do Ministério das Cidades, né, e de apoiar os municípios brasileiros, né, nesse processo de elaboração do seu planejamento, da sua gestão. Né. A gente fala em Ministério das Cidades, mas na verdade é o Ministério dos Municípios, né, porque o que toca o Ministério das Cidades é trabalhar com os municípios, não é trabalhar com os núcleos urbanos dos municípios, é trabalhar com os municípios como um todo, né. E o esforço que vem sendo feito, eu não sei se todos estão acompanhando as dificuldades e as facilidades, muito mais as dificuldades do que facilidades, né, é de tratar dos assuntos das cidades e dos municípios de uma maneira mais integrada, porque nós tínhamos e viemos uma tradição, pelo menos do governo federal, mas eu tenho a impressão que não é diferente dos governos estaduais, onde eu já trabalhei, e também dos governos municipais, que é de tratar dos assuntos de uma maneira isolada, né? Então, tradicionalmente, água é para um lado, esgoto é para o outro lado, drenagem, pavimentação é para o outro lado, lixo, resíduos sólidos é para o outro lado, transporte é para outro ainda, habitação e recursos da Caixa Econômica, geridos pela Caixa, fundo de garantia, FAT e tal, vai para outro lado também. Então essa é a nossa dificuldade de trabalhar no Brasil há muitos anos, né? Então, para tentar melhorar esse processo de gerenciamento, é que o Ministério das Cidades então se compôs uma estrutura para tentar associar um pouco mais os investimentos, as ações, os recursos, planejar isso melhor, né? E desde 2013, então, vem sendo feito esse esforço lá no Ministério da Cidade. Inicialmente com o ministro Lívio Dutra e a partir de 2005 com o ministro Márcio Fortes, nessa linha de buscar captar mais recursos da União, mas trabalhar melhor os recursos. O problema não é só ter os recursos, é fazer com que eles cheguem numa execução de uma maneira planejada, de uma maneira organizada, estruturada, né? E aí, nesse aspecto particular do planejamento municipal, atendendo o dispositivo da Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, né, é que nós, então,
fizemos esse esforço para trabalhar aí com os municípios brasileiros a questão da elaboração dos planos diretores, muito preocupados em fazer com que os planos diretores não sejam mais uma lei municipal para inglês ver, uma peça de prateleira bonita para as prateleiras e gavetas e com pouca eficácia, né, com pouca efetividade, né, do ponto de vista de alavancar o município, do ponto de vista de organizar, estruturar e enfrentar melhor e de uma maneira participativa os problemas que têm que ser enfrentados e que são específicos em geral em cada município, né? Então, nós temos feito esse esforço, muito preocupados também em fazer com que o plano diretor também dialogue com o PPA do município, o plano plurianual, e dialogue com a LOA, as leis de orçamento anual, e com as leis de diretrizes orçamentárias, para que aquilo que os planos diretores definirem como as diretrizes principais sejam efetivamente aquilo que os planos plurianuais, enfim, aquilo que o orçamento destina do recurso público, não é isso? Em termos de investimentos, de infraestrutura, sobretudo, e ao mesmo tempo orientar os investimentos também privados no território municipal. E eu digo assim, é esforço porque é muito difícil, porque via de regra não é assim que a coisa funciona. Acho que todos aqui sabem muito bem que, em geral, esses instrumentos do planejamento municipal nem sempre dialogam como deveriam, né? Em geral, não dialogam como deveriam, né? E aí se tornam muito ineficazes. De todo modo, o Ministério das Cidades organizou uma ação que, na verdade, contou com uma parceria com outros ministérios, né? O Ministério da Fazenda, com o PNFM, o Ministério do Meio Ambiente, com várias ações, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós juntamos os recursos e esforços para apoiar os municípios, para elaborar os planos e, para mais do que isso, fazer com que os planos sejam efetivos. Ainda mais agora que nós estamos aí com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC para obras de infraestrutura, saneamento e água e esgoto, saneamento, infraestrutura e habitação. Então, para tentar dialogar um pouco a aplicação dos recursos do PAC com aquilo que os planos definem como as áreas onde esses recursos devem se aplicar, na lógica que os planos definem, né, de para onde a cidade precisa adensar mais de infraestrutura e para onde isso tem que ser dirigido. Então, esse trabalho foi feito de 2003 para cá e nós temos um resultado que, a nosso juízo, é muito positivo. E se os senhores tiverem a possibilidade de entrar na página do Ministério na internet, www.cidades.gov.br, se entrar lá no tema Planos Diretores, tem lá o resultado de uma pesquisa que nós fizemos nacionalmente com o CONFIA, uma convênio que fizemos com o CONFIA, que é o organizador de todos os CREAs, né, regionais, né, e que já dá um retrato do que aconteceu e vem acontecendo em todos os estados e municípios do Brasil, né? E mostra que de 1.682 municípios que tinham e têm a obrigatoriedade de fazer os planos diretores, aproximadamente 1.500 fizeram. Fizeram, que eu digo assim, podem não ter concluído a aprovação na sua Câmara Legislativa, mas fizeram um esforço, vamos dizer assim, iniciaram o processo, fizeram processos participativos, muitos já concluíram, eu diria que uns 40% desse universo, né, em torno de uns 700 a 800 municípios concluíram, mais aproximadamente uns 400 municípios estão em fase final de elaboração. Boa parte já com o projeto de lei, a mensagem do prefeito encaminhando para a Câmara o projeto de lei, né? E tramitando na Câmara, ele tem que passar pelas comissões, né, para sua aprovação, e outros em fase final de elaboração para encaminhamento para as câmaras de vereadores.